Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós daremos sequência ao tema especial da família. Vamos falar hoje sobre casamento, união estável e as suas características. O casamento ele está estabelecido no artigo 1511 a 1582 do Código Civil. Se trata de uma sociedade conjugal, um negócio jurídico especial, que ali também tem regras, né? Para a habilitação do casamento é necessário algumas formalidades, né? É completamente solene. Quando você, por exemplo, vai fazer o casamento no civil, no cartório, é gratuito, né? Porém, existem algumas especificidades. Para sair, por exemplo, a certidão da habilitação para o casamento, né, tem um prazo de 90 dias mediante um requerimento que se faz. E se, por exemplo, um adolescente apaixonado resolve se casar aos 15 anos de idade? Bom, nesse caso não vai poder. Por quê? Porque ele não tem a idade mínima necessária para que ele seja emancipado. A idade núbil para se casar, ela é de 16 anos e precisa do consentimento do seu representante legal. Há outras regrinhas relacionadas ao casamento, por exemplo, a causa suspensiva, que seria o quê? Naquele momento, aquela pessoa está naquela condição. Então, naquele caso, o regime de bens provavelmente deve ser o de separação obrigatória até que não esteja mais suspenso por conta daquela situação. Um outro caso seria os impedimentos, que fazem o quê? Fazem com que a pessoa não possa de fato casar. Por quê? Porque, por exemplo, é ascendente com descendente, sabe? Casos assim que não possibilitam judicialmente e nem extrajudicialmente o casamento perante a sociedade. Normalmente, a formalidade, a solenidade é relacionada para ter efeitos no casamento civil. Quando uma pessoa, por exemplo, casa só no religioso, isso a gente está falando de qualquer tipo de religião, tá? Então, a pessoa casando no religioso, ela não tem efeitos a não ser que peça uma certidão, né, para fins civis. Então, no caso de regime de bens, né, a questão da partilha de bens, ela não vai estar estabelecida naquela certidão religiosa, e sim no caso de ser feito o pedido, né, para que tenha os efeitos civis necessários. E a união estável? Bom, a união estável é quando você deixa ali uma gavetinha para o seu namorado e ele passa ficando na sua casa até que duradouramente acaba se estabelecendo a união estável. O que eu quero dizer com isso? É que é o fato da vida. Aquilo não tem uma solenidade. Assim como é contínuo, é duradouro, né? E tem aquele viés de você constituir uma família. Então, assim, não é, por exemplo, obrigatório que tenha um lapso temporal, ou seja, que tenha um tempo mínimo. Não é necessário que tenha filhos, né, para que seja reconhecida essa união estável. E da mesma forma, também não há necessidade de morar na mesma residência. Diferente do casamento, a união estável, ela não emancipa o adolescente quando ele está na idade núbil, ou seja, quando ele completa 16 anos e ele resolve unir as escovas de dentes, ter uma união estável com a namorada, aquilo ali faz com que ele não se emancipe, ou seja, se um ano depois, aos 17 anos, ele se separa e quer voltar para casa, ele continua sendo uma pessoa relativamente incapaz. Uma outra situação é referente ao estado civil. Quando uma pessoa se casa, ela tem ali uma criação de um estado civil de casado, diferente de uma união estável, na qual, como ela é de fato, a pessoa permanece com aquele estado civil de solteiro, ou de viúvo, ou de separado, conforme ela tenha tido alguma relação anterior. No caso dos impedimentos e também a questão da sucessão, muitas vezes as pessoas se confundem achando que não se relaciona, porém os impedimentos também vão ser adequados à união estável, assim como também nas questões sucessórias. Quando uma pessoa tem união estável, ela acha que ela não tem nenhum regime de bens, ela tem sim, se não estiver estipulado num contrato específico, vai ser regido pela comunhão parcial de bens, que é quando a pessoa, a partir do momento que estão juntos, passa a valer todos os bens onerosamente conquistados para os dois. Esse foi o tema de hoje, espero que tenham gostado. Agora aguardem o próximo vídeo que nós vamos falar sobre incapacidade civil e a proteção da criança. Até mais!